eu já quebrei financeiramente 3 vezes. Quebrei mesmo, assim, de cortar a luz e pagar a luz, cortar a água, paga a água, vence o aluguel. Já passei por isso. E eu tive a oportunidade, Osimar, de ir para fora do país. Não, pô, vou para os Estados Unidos, vou lavar banheiro, vou trabalhar. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Minha carteira assinada desde os meus 14 anos de idade. Nunca deixei de trabalhar na vida, desde o que eu entendo por gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente de eu ser político, cara, eu amo meu país, eu não quero sair daqui. A política nunca esteve tão presente como hoje em dia nas nossas vidas. Felizmente ou infelizmente, ela tem mexido com as nossas famílias, com os nossos amigos. Alguns costumam dizer que virou 2 torcidas. O país está dividido. Será que está dividido mesmo? Evoluímos ou não? Para discutir esse assunto e contar um pouco da sua história, a sua carreira política, eu tenho a honra de receber o meu amigo, o vereador Thialo Ghioti. É isso mesmo a pronúncia, Thialo? Isso aí, cara. Thialo Ghioti. Pronunciei bem? Perfeito. Isso é raro, viu? Porque seu nome é bem difícil. Eu ouvir a pronúncia do meu nome corretamente é um milagre durante um dia, né? Sai de tudo, menos Thialo. Não, na nossa região a maioria fala assim, não, você é amigo daquele vereador Thialo? Thialo. Esses dias um amigo meu falou, Thialo, você quase me colocou em problema, cara. Falei, o que foi? Falou, você me liga 11h45 da noite, minha mulher pega o telefone, ela, quem que é essa tia Lu? Quem que é essa tia Lu pra te ligar meia-noite? Aí eu teve que explicar, mostrar um Instagram que não era mulher, era homem, pô. Aí ainda confunde até com isso, além de não acertar o que mais seu sai nome. é tia Lu, Tchelo, Tilau, cara, sai de tudo, menos Thialo. É uma loucura. Eu vou escrever um livro, como é que ganha uma eleição com um nome tão difícil igual esse. E seu nome não era nada fácil de memorizar, né? Assim, só que a pessoa não consegue esquecer porque é diferente. Ele não vai pronunciar correto, mas ele não esquece. Na verdade, como é um nome que não é comum, e até hoje é único, por incrível que pareça, né? Não Nunca existe. encontrou um Thialo? Eu faço a pesquisa a cada 2 anos, cara. Na internet, tem um site específico de nomes, né? Thialo só tem um no mundo. E por incrível que pareça, o feminino de Thialo, que é Tiala, se você pesquisar no Google e no Instagram, principalmente no Instagram, você vai encontrar assim centenas de Tialas, né? O THY, Tiala, depois com I normal, com L, com 2 L's, não interessa. Mas o feminino do meu nome tem muito, mas Tiala é único. E o que na verdade eu acho que mais confunde as pessoas é porque não é um nome usual, não é um nome comum. Então elas pensam, não pode ser tão simples quanto se lê, porque a verdade se pronuncia como se lê. Thialo. Que a maioria pensa que não é, que é um nome americanizado e que tem uma pronúncia diferente. Né? Eu acho que por isso que vem essa ideia do Thialo. Thialo. Sai tudo. Mas seu nome é português, não? Não, cara, essa junção... Na verdade, o meu nome ele é fruto de uma junção de 2 nomes. Ah, tá. O meu pai biológico, ele faleceu antes de eu nascer. Minha mãe estava gestante, de 9 meses, e ele veio a falecer. E ela, então, decidiu fazer uma homenagem para ele. Então, fez uma mistura com os 2 nomes. Ela chama Cíntia, então pegou o Tia de Cíntia e o Lu de Lúcio, que era o nome do meu pai biológico. Então, ficou Thialo. Então, foi essa engenhoca aí. É por isso que você nunca vai achar ninguém. Não tem igual, pô. Você é natural de Goiânia, Thialo? Nascido em Goiânia. Depois que nasci em Goiânia, morei por aproximadamente 4 anos, 5 anos na cidade de Paranã, Tocantins. É uma cidade que fica a 613 quilômetros daqui. Essa cidade é uma que você fez um registro recentemente? Isso, cara. Mostrando suas origens, onde seu pai morava. É porque meus pais se divorciaram já há mais de 20 anos. Eu ia lá com uma certa frequência, mas dessa última vez eu fiquei quase 2 anos sem ver meu pai, até por causa do exercício da minha profissão, né? Eu decidi fazer uma correria aqui lá e fazer uma visita para ele. Já tinha 2 anos que eu não ia visitar meu pai. E aí fui de moto, saí daqui cedinho, chegamos lá de tarde, fiquei 2 dias com ele e voltei. Você quase me convenceu aquele dia de comprar uma moto. Esse cara tá agora quase. foi um motoqueiro, Fábio, você sabe, né? Eu encontrei ele num evento ali, ele faltou me colocar lá para fechar o negócio com Vai o dar pessoal certo. da exposição. Vai lá. dar certo. Thiago, mas como você entrou na política? Tinha alguém na família que era político, não? Olha só, Josimar, primeiro assim, eu tinha meu bisavô, né, quando eu tinha aproximadamente uns 22 anos de idade, ele ainda era vivo. Mas verdadeiramente, o meu primeiro contato de me chamar a atenção para a política
foi através de uma reunião que eu participei, que era da ADONEP. A ADONEP é uma associação mundial, ela existe até hoje sem fins lucrativos. Ela significa uma associação de homens de negócio, cristãos. E aí não fala de religião, católico, evangélico, espírita. E eu fui convidado pela minha mãe, através de uma outra pessoa, e fui participar dessa reunião, tinha 14 anos. E num determinado momento dessa reunião, o palestrante que estava lá, devia ter mais ou menos, sei lá, umas 50, 60 pessoas nesse hotel, e ele me pediu para ficar de pé. E disse, olha, Deus está me mostrando que você será uma autoridade nessa cidade. Que você terá aqui algumas cadeiras para que você possa ocupar na política. Então ele foi bem explícito em relação a isso. Dizer que naquele momento me chamou a atenção para a política, não, mas me acendeu um alerta. Porque eu ainda era muito jovem, né? Mas o meu avô já participava de processos políticos, já tinha sido candidato. O meu bisavô, que é um dos fundadores da cidade de Pires do Rio, foi vereador 29 anos consecutivos na cidade de Pires do Rio e presidente da Câmara. Naquela época nem salário vereador tinha. Ali verdadeiramente era o puro sacerdócio. Mas com o passar do tempo veio essa experiência com 14 anos, depois com 16 aconteceu o mesmo fato, em uma reunião completamente diferente, com as mesmas palavras de 2 anos anteriores. Outra pessoa fez a mesma profecia. A mesma profecia. Então, se você perguntar como é que eu entrei, na verdade eu não entrei, eu fui chamado. Eu acredito que a política é vocação. A política é um chamado. E eu considero que a política é tão sério quanto um sacerdócio. Repito, independente de credo religioso, católico, evangélico, espírita. Por quê? Porque a política só está mal porque a população ela vota nas pessoas sem fazer uma análise técnica. Principalmente... Você falou tudo, eu concordo com você plenamente, Thiago. O eleitor ele ainda não entendeu que só existe o político corrupto por conta do eleitor. Por conta da sua ausência na política e o seu nível de informação e conhecimento em relação aos cargos políticos. Exemplo, eu tenho certeza que muita gente pede coisas para você que não é da sua alçada, que não é da alçada de um vereador. É muito comum você ouvir isso. E essas mesmas pessoas votam sem saber no que está votando e no que aquela pessoa pode fazer por ela. E às vezes tece críticas, vão pela energia dos seus grupos que elas pertencem e não consegue votar de forma, assim, eu diria, mais segura, que possa trazer um benefício direto para a comunidade como um todo. Eu acho que esse é o principal ponto e eu vejo que a gente só vai conseguir melhorar isso investindo um pouco mais em educação e trazendo políticos mais preparados também, né, Thiago? Porque, assim, eu não quero aqui ser igual muita gente diz que tem que ser, limitar uma pessoa de se candidatar pelo seu grau de instrução. Não é isso. Mas eu acho que tem que ter, no mínimo, um preparo. Se para todas as funções a gente precisa de algum preparo, por que não para um cargo político? Josimar, cara, é um assunto muito delicado de ser tratado. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade de tratar sobre esse assunto. E, infelizmente, a questão da formação ou da capacidade técnica, dizer que isso é uma condição sine qua non, eu também não concordo. Sim. Porém, concordo com você que deveria haver alguns critérios mínimos. Sim. Infelizmente, eu vou citar o nome de uma pessoa, vou dizer daqui, mas eu posso dizer um daqui, um de fora. Nós tivemos aqui em Goiânia um vereador que foi eleito, obviamente, por um voto de protesto, que era o Negro Jobs. Eu lembro. Felizmente, pelo amor de Deus, entenda, eu quero que a família, os amigos, os simpatizantes respeitem, mas é uma questão de visão. Nós tivemos doutores formados que não executaram a sua função como parlamentar. Mas o Negro Jobs foi eleito vereador de Goiânia, não por um voto de ideal, não por um voto de que ele seria um exímio fiscalizador do recurso público, mas um voto de protesto. Só que a partir do momento que as pessoas colocam, seja o Negro Jobs, o Tiririca, o Lindomar Garçom, que se tornou deputado federal por um estado, e tantos outros, elas se esquecem que aquele cidadão eleito pelo voto de protesto,
ele custa ao município de Goiânia, quando eu falo ao município, eu estou falando do valor de todos nós que moramos aqui, geramos emprego e renda e trabalhamos. Então nós estamos falando que o salário de um vereador hoje é R$20 mil por mês. Durante 4 anos. São 12 salários? Não, são 13 por ano. Nós estamos falando que esse vereador tem em média R$95 mil de verba de gabinete. Vezes 12. Durante um ano. Se nós multiplicarmos, então nós estamos falando de R$95 mil vezes 48. Fora isso, ele hoje, agora, os vereadores têm a partir de agora 4,5 milhões de emendas impositivas. Nós estamos falando de quase R$20 milhões que esse vereador destina para onde e o que fazer com isso. Então entenda, se nós temos um voto de protesto, nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu não me importo com R$20 milhões que eu vou pagar, eu não me importo com 95 vezes 48, eu não me importo com 20 mil vezes 48, o que eu quero é mostrar a minha insatisfação. E eu não me importo se a pessoa que está me representando está preparada para tal. Ponto. Então, a minha sugestão, e eu faço essa reflexão, inclusive todas as semanas, quando eu tenho a oportunidade de fazer entrega de título cidadão, entrega de comendas e tudo, eu chamo todo mundo e falo, vem cá, quem aqui já me conhecia? Aí poucas pessoas levantam as mãos. Eu falo, olha, eu acho que eu estou errado, porque eu acho que eu não estou fazendo um trabalho tão eficiente a ponto que você possa me conhecer, mas eu acho que você também está completamente errado. Porque você está pagando o meu salário, custo muito caro, e você não conhece quem aqui pode ser, talvez, um agente de transformação de uma situação da sua rua, do seu bairro, de uma causa coletiva. Então, o nosso maior problema é questão cultural. Nós não temos políticas públicas para fazer com que as pessoas se interessem pela política. E aí é uma demagogia muito grande quando a gente fala, porque político é só problema, político é só roubalheira. Não é verdade. Tem corrupção no judiciário. Tem corrupção nas forças policiais. Tem corrupção na imprensa. Tem corrupção para tudo quanto é lado. Onde tem gente com mau caráter. E outra, o político, Thiago, ele sai do nosso meio. Ele não é um ser que vem de outro planeta. Perfeitamente. E normalmente, não todos, mas a grande maioria se vê nas necessidades de se corromper em função do eleitor. O voto custa muito caro, a máquina é muito cara porque o eleitor ele é muito egoísta. Eu vejo isso nas eleições, eu acompanhei isso agora na eleição de Conselho Tutelar. Eu vi compra de voto na porta do colégio. Agora você imagina, você tem compra de voto para um conselho tutelar, imagina o que pode acontecer. Que não tem 1% da estrutura que tem um mandato de vereador. De vereador. Imagina de deputado estadual, imagina de deputado federal e assim sucessivamente. E eu digo isso, Thiago, não é só no quesito monetário. É no quesito de você não entender o quão caro vai ser uma decisão que você toma por um voto da forma errada. Exemplo. Se eu voto em você por uma vaga que você concedeu para um parente meu no postinho, para uma facilidade que você me deu para passar na frente de alguém ou algo do tipo, eu estou votando corretamente? Não. Eu já estou estimulando para que aquela pessoa entenda o seguinte, a maioria dos eleitores quer que eu quebre uma regra aqui, outra ali. Como é que amanhã eu vou cobrar de um político, quando eu sair no noticiário, alguma denúncia sobre ele, se eu fui o principal corrupto? Se eu votei em alguém por um combustível, votei em alguém por uma vaga em alguma coisa, por algum auxílio, sendo que eu deveria estar olhando se o Thiago tem preparo para ser vereador. Primeiramente, qual que é a função do vereador? Como que eu vou cobrar do vereador? O que ele vai fazer para a minha região? Quais são os vereadores que foram eleitos, igual você disse? Olha, eu moro na região norte de Goiânia. Quantos vereadores eu tenho? De que forma que eu vou fiscalizar isso aqui para na próxima eleição, se eu continuo com o Thiago ou não? Mas o que eu vejo que acontece? Além desse ponto negativo, as pessoas votam como se fosse torcida de time. Que é um dos principais problemas que está acontecendo, né, Thiago? Você, como presidente de partido, ainda está presidente, né? Sim, presidente estadual. Presidente do partido, você acompanha isso muito, né? Amigo, você está sendo cirúrgico. Infelizmente, a visão que você tem, que é compartilhada pela minha, não é a visão da maioria das pessoas. O que as pessoas gostam é de barulho, o que as pessoas gostam é do polêmico. E assim, eu fico observando, quando nós tivemos aqui o vereador Cajuru, teve quase 40 mil votos para vereador em Goiânia. Hoje é senador da República. Eu pergunto a você, pergunto a quem aqui está nos ouvindo e nos vendo, e faço a pergunta,
o que o vereador, o que o ex-vereador e o que o atual senador Jorge Cajuru de fato construiu, não para Goiânia, mas para Goiás e para o Brasil. Foi eleito com voto de protesto. Eu concordo com você plenamente. Ok? É um cara que foi Polêmico. eleito por ser polêmico. Ok? Ele tem preparo intelectual? Tem, indiscutível. Só que não fez nada. Eu E ele criticava muito. Ele era um cara que criticava muito os políticos. Eu imaginava que ele fosse chegar lá e ele ia fazer algo assim. Eu não posso dizer que ele não fez nada. Inclusive, enquanto senador, eu tenho observado algumas atitudes dele de emendas e trabalho muito para a saúde. Parabenizo ele por isso. Mas em relação a vereador, por exemplo, Josimar, ele subia na tribuna, porque eu não recebo salário, porque eu abri mão do meu salário, porque eu não tenho carro, porque eu tenho isso aqui. E depois foi descoberto, uma outra vereadora subiu na tribuna e mostrou, peraí, ó, você não abriu mão do seu salário, é porque você pegou tanto empréstimo, tem tanta ação judicial, é porque come seu salário. Mas a forma demagógica de vender essa política puritana, ou o político puritano, ele, infelizmente, ele ainda ludibria as pessoas, esse discurso de demagogia política e de santidade. Mas, infelizmente, Josimar, hoje nós temos a internet, que é um canhão para o bem e para o mal. Nós temos uma vida das pessoas completamente atarefadas. Então, o cidadão, e eu também não julgo na plenitude disso, o cidadão, ao invés de cuidar do marido, da esposa, dos filhos, está desempregado, está com muito excesso de trabalho, ele parar para observar o que está acontecendo, eu concordo que não dá para fazer isso com uma periodicidade diária ou contínua. Mas é muito importante que o cidadão possa parar pelo menos uma vez, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e falar, poxa, quem são esses caras? Quem são os políticos da minha cidade? Será que eu posso entrar na rede social e aqui fazer uma reclamação? E eu, graças a Deus, a minha rede social ela é aberta. Lá no meu Instagram tem o meu telefone, Josimar. É o mesmo telefone que você tem. Você está ativo o tempo todo, você está sempre mostrando o que você está fazendo. Para eu acompanhar ali, não, de fato, o que eu estou gastando com o Tialo, ele está trazendo de volta aqui para... E assim, é tentar fazer o melhor possível. Existe necessidade e possibilidade. Eu não vou conseguir atender a demanda de todo mundo, mas aquilo que chega até a mim, eu faço tudo possível para acontecer. O telefone que está lá no meu Instagram, aberto para todo mundo, é o mesmo que você tem. 98477-3333. Eu não tenho 2 números, eu só tenho um. Se me provar dizer o seguinte, vereador, o senhor tem 2 celular, ou o senhor tem 2 chips no aparelho, eu renuncio meu mandato. Então, quer dizer, eu me coloquei de fato à disposição. Tem vários canais, né? Tem a internet, tem o celular. E eu me coloquei à disposição para isso. Mas a pergunta é, será que até que ponto que isso também vale a pena, Josimar? Eu faço essa reflexão. Eu estou com uma filha que está, inclusive, me acompanhando aqui, saiu da escola, já são 8 horas da noite, teve que vir aqui com o papai, porque eu acordo cedo, não consigo ver, chego tarde em casa. Antes de ontem, você mesmo acabou de falar, eu saindo da Câmara Municipal, 00:05. Então, quer dizer, eu estou com uma filha de 1 ano e 10 meses que eu também não a vejo durante a semana, talvez um dia ou 2. Mas eu fui chamado para isso, eu me propus a ser um político e falo isso de peito aberto. Eu sou político. Por isso que eu concordo com a sua afirmação que é um sacerdote, porque a função de política é idêntica à de um líder religioso pela entrega, né, Tialo? Porque dá para ver aqui no seu semblante o cansaço, E olha que eu passei no salão e pedi para fazer um escopo para chegar melhor, mas não tá dando. Nem em período, nós não estamos falando nem de período de campanha, né? Porque normalmente alguns políticos fazem isso só no período de campanha. Quando está no período da ativa já fica mais tranquilo, né? Que não mas é o seu entenda, caso. Não estou reclamando. Estou dizendo que existe um fardo e que poucas pessoas têm o mesmo compromisso que eu ou mais do que eu. E aí não cabe a mim julgar os meus colegas vereadores, não cabe a mim julgar os deputados estaduais e federais. Cabe a nós, enquanto cidadão, porque antes de ser político, eu sou cidadão. Nós fazemos a reflexão em quem votamos. Nós tivemos eleição ano passado. Para quem votou para deputado federal? Hoje, a maioria nem lembra, e aí, né, Thiago? lembra aí para quem que você votou para federal? Então deixa eu te dar um fato. Salário de deputado federal, quase R$40 mil por mês. Verba de gabinete, quase R$200 mil. E em média de 40 a 70 milhões de reais por ano de emenda. É você que está pagando essa conta. Então, se você votou e não está sabendo o que ele está fazendo, repito mais uma vez, você, todos nós estamos sendo negligentes nisso. Você como vereador, Tiago, a gente falou desse ponto, ninguém melhor para fazer isso aqui, que o objetivo do meu podcast aqui ele é educativo mesmo. Eu queria que você explanasse um pouquinho
na prática, qual que é a função do vereador, para quem está nos assistindo, aprender um pouquinho aqui com esse podcast, para amanhã saber cobrar de você e de todos os outros vereadores da nossa cidade. Primeiro acho que quando eu falo sobre esse assunto de política, eu esqueço até mesmo de que eu sou parlamentar. Porque independente do meu mandato, cara, eu vivo nesse país e eu amo esse país. Eu já quebrei financeiramente 3 vezes. Quebrei mesmo, assim, de cortar a luz e pagar a luz, cortar a água, paga a água, vence o aluguel. Já passei por isso. E eu tive a oportunidade, Josimar, de ir para fora do país. Não, vou para os Estados Unidos, vou lavar banheiro, vou trabalhar. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Minha carteira assinada desde os meus 14 anos de idade. Nunca deixei de trabalhar na vida, desde o que eu entendo por gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente de eu ser político, cara, eu amo meu país, eu não quero sair daqui. Eu respeito quem sai daqui e vai embora. Não, eu vou lutar até o fim. Essa é a minha missão. E às vezes, inclusive, esses primeiros minutos de fala nossa, fica parecendo que eu estou brigando ou chamando atenção, mas não é, porque é algo que eu vivo enquanto cidadão e eu sei o que se passa no poder público. E aí isso, de certa maneira, me incomoda e me traz essa... E é por isso que eu faço esses questionamentos e a gente fala com isso com tanta autenticidade, porque a gente tem muita coisa, muito pensamento em comum. Eu também amo meu país, nunca tive vontade de sair, tenho vontade só de ir a passeio, conhecer. E para que a gente possa ter uma vida melhor, principalmente para você que já tem filhos, sua garotinha ali, ter um país melhor, a gente tem que ter essa autenticidade. Tem que tirar esse tempo aqui para fazer esses esclarecimentos para muitas pessoas, igual você falou, que não tem nem tempo, que talvez possa assistir um pouquinho desse podcast e possa entender qual é a função do parlamentar. Então, me desculpe, vou responder já. Qual que é a função de um parlamentar? Seja ele vereador, seja ele deputado estadual, seja ele deputado federal, seja ele senador da República. Fiscalizar o recurso público. Muita gente fica falando a respeito, tem que fiscalizar o prefeito. Não, é você fiscalizar tudo aquilo que envolve dinheiro público. Então, cabe a mim fiscalizar o recurso da educação, recurso da saúde, recurso das secretarias e assim sucessivamente. E também fazer os projetos de lei, que são legislativos. Então, por exemplo, é de autoria minha, Josimar, esse projeto, e ele será sancionado até o final do meu mandato, que é o projeto Bolsa Universitária Municipal. Estou dando um exemplo hipotético aqui, mas que é real, tá? O que eu fiz? Nós temos os jovens e adultos com vontade de ter uma profissão. Advogado, odontólogo, psicólogo, contador, assistente social. Para isso ele precisa fazer uma faculdade. Eu, Tialo, parei a minha faculdade 4 vezes, porque eu não tive condição de pagar as mensalidades da faculdade. Então o que eu fiz? De acordo, inclusive, com aquilo que eu já passei, eu fiz um projeto que onde eu pego a necessidade do cidadão que não tem oportunidade de pagar uma faculdade e eu pego a necessidade do prestador de serviço que não dá conta de pagar imposto. Então nós tivemos agora um momento de pandemia, onde as faculdades e as universidades passaram a maior crise da história. Por quê? As faculdades foram fechadas, os alunos que lá estudavam não pagaram mais mensalidade e o pior, tiveram uma inadimplência nunca vista na história. Então essas instituições, por causa da pandemia e até mesmo antes, têm dívidas com o município de Goiânia. Qual que é o meu projeto de lei? Eu pego as instituições que têm dívidas junto ao município, dívidas essas que são impagáveis, então eles não vão pagar essa dívida, e nós fazemos o encontro de contas. Então, se a faculdade, a universidade, a instituição deve 5 milhões de reais para o município, então reverte-se esse valor em bolsa universitária para o cidadão que mora em Goiânia. Projeto de autoria minha, será sancionado até o final do meu mandato, então a partir desse momento, as pessoas do município de Goiânia que não têm condição de pagar a faculdade poderão ter direito à bolsa. Essa é a função de um parlamentar. Infelizmente, eu também não julgo de forma nenhuma. Às vezes as pessoas pensam que o vereador, principalmente, que é o cara que está mais próximo, é o cara do bairro, ele sabe onde mora, o vereador vai lá e grava um vídeo. Tapei esse buraco. E na maioria das vezes, inclusive, é mentira. Eu e você conhecemos muitos aí.
Ah, tampei o buraco. Não, na verdade é porque ele ficou lá na entrada do setor esperando passar um caminhão da prefeitura. A hora que passa, ele vai atrás e fala que foi ele. Eu jamais me prestaria a uma situação como essa. Então o que eu decidi fazer do meu mandato, Josimar? Um mandato produtivo, equilibrado, gerando oportunidade. Então o projeto Bolsa Universitária Municipal, eu falo para você, se eu for vereador apenas político com mandato apenas uma vez na minha história, valeu a minha estada aqui. Porque nós vamos ter a oportunidade de ver 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas que daqui a 3 anos, 4 anos vão sair com o diploma na mão e dizer, olha, hoje eu sou um advogado, hoje eu sou um psicólogo, hoje eu sou um dentista, hoje eu sou um médico graças ao projeto de um cara que eu nem conheço. Pronto, mas eu fiz o meu papel. Então, a minha intenção é essa, fazer políticas públicas para que a vida das pessoas melhore na coletividade. Não que o problema do buraco seja o vereador não tenha que intervir. Não que a luz do poste que apagou não tenha que intervir. Mas a função do vereador, fiscalização e legislar. Thiago, como você falou de coisa boa, de projeto, de educação, a gente tem que dar um recado especial aqui da Saga Nissan, que é o nosso patrocinador oficial. Thiago, eu vou colocar 3 opções para você, que eu sei que você gosta de carro, gosta de moto, tá quase me convencendo a comprar uma moto. Eu já sei qual que é o meu preferido já da Nissan, viu? Ó, Kicks, novo Sentra, que tá um carrão lindo, ou a nova Frontier com 6 anos de garantia? Rapaz, a Nissan é a marca japonesa consolidada no planeta. A Nissan ela tem uma característica muito importante. Os carros não dão manutenção. Os carros não têm problema de mecânica. Você nunca viu, ou dificilmente viu, uma caminhonete da Nissan parada na rua. Verdade. É sério isso. Enquanto se você observar outras marcas, que inclusive são mais famosas, isso, direto você vê um em cima do guincho. Ou até tem uma precificação maior. Maior. Então, assim, hoje, se eu tivesse o recurso para ir lá e comprar uma caminhonete, seria Nissan, cara, sem dúvida nenhuma. Gente, depois desse mês do Thiago, eu não preciso nem seguir o roteiro, o briefing da Saga, porque o Thiago já fez a venda, comprovou o produto. E se você também concorda e está precisando de trocar de carro, acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o Augusto, o nosso amigo Augusto, na Saga Nissan da BR 153. Saga Nissan, grave esse nome. Deixa eu dar um testemunho rapidinho. Sim. Eu estou presidente estadual do meu partido e eu consegui eleger 2 deputados estaduais em Goiás agora na última eleição. E aí num bate-papo com o deputado Anderson Teodoro, conversa vai, conversa vem, falou, Thiago, eu tô de olho aqui na caminhonete X, na A e na B. Falei, cara, vai na Nissan. Primeiro que assim, ela ficou maravilhosa, linda. Ficou muito linda, 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 linda. E a motorização dela ficou monstro. Resumindo, o deputado antes Teodoro comprou a Nissan. Eu já tenho comissão na Nissan aí na Saga. Ó, e agora, quando você for mandar os seus amigos, manda pro Augusto, lá da BR, viu? Fechou, a loja Augusto, dele é lá no junto. Augusto. O Thiago fez o compromisso aí, viu? Thiago, outra coisa que eu queria perguntar para você, que as pessoas confundem muito, me perguntam muito isso, porque eu gosto muito de estudar, pesquisar sobre a política, ouvir parlamentares que estão na ativa como você. Então, nada melhor do que fazer essa pergunta para você, que é a voz do povo da nossa região. Muita gente faz críticas pelos eventos que são acontecidos na região e eu sei, tenho ciência de que existem verbas para a saúde, existem verbas para a cultura, mas as pessoas estão indignadas, né? Principalmente vamos falar da nossa região, do Cais, que está paralisado. E aí vê um evento como o que você fez, como outros já fizeram nos anos anteriores, e aí ficam chateados com vocês. Eu queria que você explicasse isso, o porquê disso, as diferenças das verbas, o que depende do vereador, o que depende do prefeito, para que a gente possa sanar essas dúvidas para quem está ali, que mora, que acompanha você e que não venha fazer críticas que não devem ser feitas naquela circunstância. Cara, primeiro, obrigado por essa pergunta, ela é muito importante. Inclusive, se você me permitir, automaticamente retirarei um trecho dessa entrevista para poder postar nas minhas redes sociais pela sua pergunta e automaticamente pela minha resposta. As pessoas não têm conhecimento, mas todo o orçamento do país, obrigatoriamente, para os estados e para os municípios, você tem uma verba destinada específica para a educação e saúde. Nenhum gestor, seja ele municipal ou estadual,
ou o agente federal pode investir menos do que o teto estabelecido, que é 15% e 25% para a saúde e para a educação. Então nós temos um orçamento já delimitado que não pode se investir menos do que isso. Tratando especificamente do Jardim Guanabara, setor que eu moro, Avenida Contorno, desde quando eu me casei, mudei para lá e não saio. Quando mudei para lá, como é que era conhecido os eventos do Guanabara? Apenas, e não estou fazendo crítica, mas apenas, final de campeonato de futebol, posteriormente a isso, som automotivo e absolutamente mais nada. Quando eu entro no mandato, o meu slogan é mandato produtivo, equilibrado, gerando oportunidade. Eu decido pegar 50% das emendas são destinadas à saúde. Os outros 50% eu destino elas à cultura, ao esporte e ao lazer. Por quê? Nós temos um setor que nós temos pessoas abastadas financeiramente, pessoas que não dependem muito de talvez um show gratuito, mas a grande maioria são trabalhadores, familiares, do pessoal trabalhador do Ceasa, do cara que acorda às 5 da manhã, chega em casa às 8, 9 da noite, que não tem, às vezes no final do mês, R$100, R$200, para poder levar a sua família, para poder ter um momento de diversão. E quando eu vi que venho da iniciativa privada, Josimar, eu decidi fazer as coisas com esmero e com muita maestria. Então, quando eu pego um evento que eu trago um artista nacional, o Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo, que a partir de agora o show custa R$1 milhão, eu paguei praticamente aí, juntando tudo, acho que R$200 mil. Quando a gente leva um evento desse, nacional, para um setor, numa praça pública, onde o pai, a mãe e os seus filhos podem ir com segurança, assistir um artista nacional completamente de forma gratuita, eu me sinto realizado. Até mesmo a minha oposição, quando foi me criticar, disse o seguinte: olha, eu estava passando lá na praça, eu olhei para a estrutura e achei que era o Vila Mix, de acordo com a estrutura. Quer dizer, até para me criticar me elogia. Porque eu não vou fazer como a maioria faz. Fazer um evento de qualquer forma. Ah não, porque é de graça, de qualquer jeito tá bom. Fazer doação de brinquedos, Josimar, e ficar jogando como se as pessoas não tivessem que ter ali um mínimo de respeito. Então, eu decidi investir nisso para que as pessoas de baixa renda, do Jardim Guanabara, da região norte, da cidade de Goiânia, pudessem ter a oportunidade de poder participar de um evento nacional sem poder pagar nada. E graças a Deus a gente tem as críticas que são normais em relação a isso, mas a grande maioria da população entende. Porque quando eu falo de levar a família para poder assistir um show nacional, eu não estou falando só disso. Porque naquele show especificamente, por exemplo, o último agora do Léo Chaves, nós tivemos a presença de mais de 7 mil pessoas na praça. Aqueceu o comércio local. O vendedor do refrigerante, do suco, lá da caipirinha, do espetinho, do caldo, todo mundo foi para a praça, montou as suas barraquinhas e puderam ali vender o seu produto e levar o recurso para dentro de casa para sustentar a sua família. Então a gente não está falando só de um fato, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de geração de emprego e renda, nós estamos falando dos serviços da prefeitura que foram para o setor por causa do evento. Então a iluminação foi trocada, a iluminação da Praça do Birimbau, que era normal, agora é de LED, as faixas, a pintura, a limpeza. Então, quer dizer, quando nós movimentamos isso, a gente traz centenas de benefícios para o setor, para a região e para a cidade de Goiânia. Boa explicação. E a área da saúde, em específico, o posto de saúde? Thiago? Poxa, pergunta massa. Poucas pessoas sabem, e assim, alguns políticos, eles falam de saúde como se tivessem conhecimento de causa. Não tem. E aí eu posso dizer porque eu fui, Josimar, secretário executivo de saúde do estado de Goiás. Eu trabalhei na saúde do estado de Goiás. Eu sei o que significa uma unidade de saúde. Algumas pessoas pensam, não, tem que abrir o cais. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que fechou?
O CAIS foi fechado enquanto os vereadores... Eu sou eleito agora. O CAIS foi fechado na legislatura passada. Sim. Então a primeira pergunta, por que deixou fechar? Tem que fazer essa cobrança para quem era vereador. Mais importante em relação ao CAIS. O CAIS fechou porque há mais de 15 anos o CAIS do Jardim Guanabara não tinha uma reforma estruturante. A ponto dos órgãos de controle dizer o seguinte, ou vocês fecham a unidade ou esse teto vai cair e a gente vai morrer. Foi por isso que o CAIS foi fechado. Foi aberta uma licitação. A empresa ganhadora desse processo licitatório entrou para dentro, começou a fazer a reforma e simplesmente, depois que recebeu parte do dinheiro, foi embora. Abre-se um novo processo licitatório. O que a empresa fez? Essa última agora. Ela ganha licitação, uma empresa de fora, ela quarteiriza, porque ela ganhou a licitação, então ela é terceirizada. Ela ganhou a licitação e ela quarteiriza o serviço para outro. Só que o que ela fez? Ela pegou 30% do valor que ela recebeu, ficou para ela, quarteirizou para uma outra pessoa, essa pessoa falou, ok, eu vou trabalhar, mas eu preciso receber. Só que a empresa já tinha recebido. Então, em que fase que estamos agora? O processo licitatório está sendo cancelado, tem que se fazer um novo processo licitatório ou o município de Goiânia contrata um emergencial para uma empresa entrar agora para ir lá reformar. Só que não depende apenas da prefeitura, Josimar, que é o que as pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento e está tudo certo. Hoje, para a prefeitura ir lá e cancelar o contrato e contratar outra, ela depende de um parecer. E já está marcado, na próxima semana, eu, vereador Tialo, juntamente com o secretário Polara, junto com o secretário executivo, Dr. Kessedy, estaremos indo ao presidente do Tribunal de Contas do município, Dr. Joaquim de Castro. Para quê? Dr. Joaquim, a situação da UPA do Guanabara é esta, as empresas que ganharam a licitação pegaram dinheiro público e sumiram, nós viemos aqui pedir ao senhor a autorização para que a Prefeitura de Goiânia possa contratar uma empresa emergencial. Aí o problema estará resolvido, Josimar. Então, essa reunião já está marcada, estarei eu juntamente com essas pessoas que eu acabei de citar, para que a gente possa resolver de uma vez por todas essa reabertura. São vários fatores que estão interferindo na reabertura do CAIS. Né? Infelizmente. Não é simples como quem está de fora. E com todo respeito, tenho minhas diferenças com o prefeito, faço críticas a ele. Neste ponto, a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Saúde, não tem culpa do CAIS não ter sido aberto até o presente momento. Não é por falta de dinheiro. Você falando em crítica, vamos mudar um pouco de assunto, Tiago. Eu queria ouvir sua opinião. Quando você falou de crítica, eu vejo que o senso crítico da população está cada vez mais contraído em função da polarização. Eu queria ouvir sua opinião em relação a essa polarização. O que a gente ganha e o que a gente perde. O lado positivo que eu consegui enxergar foi que hoje se discute mais política. Hoje se conversa mais política nas rodas de amigos, nas famílias, etc. e tal. Mas o ponto crítico é a divisão, o eu contra eles, eu tô certo, você tá errado, eu sou de Deus, você é do demônio. Eu queria ver a sua opinião em relação a isso. Pô, excelente pergunta. Josimar, hoje fala-se a respeito da liberdade. Vamos falar a respeito da liberdade religiosa. Hoje, eu, você, quem está aqui nos assistindo, temos a liberdade de prestar culto no nosso país. E, por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas sabem disso. Sabe quem instituiu a lei da liberdade religiosa para os cristãos no Brasil? Foi um deputado, posso estar enganado no sobrenome, Jorge Amadeu ou Jorge Amado, alguma coisa, não recordo agora, do partido PCdoB, que é o Partido Comunista, e que na sua maioria não acredita nem em Deus. Mas esta lei de liberdade religiosa foi escrita, aprovada por um parlamentar de um partido completamente de esquerda. Quando eu recebo no meu gabinete para relatar os projetos de outros vereadores, já é uma determinação à minha assessoria. Eu mando retirar o cabeçalho. Eu não quero saber de quem é o projeto. Eu não quero saber se o projeto foi escrito pelo PT, pelo PSDB, pelo... Se foi esquerda, se foi Esquece. direita.
Eu quero saber o teor do projeto. Para que justamente não aconteça de falar, nossa, esse projeto aqui é da esquerda, da esquerda não presta. Que bobagem. Na minha concepção, essa guerra esquerda-direita, preto contra branco, só empobrece o debate, homossexual, né, contra heterossexual. Cara, isso na verdade é tudo uma retórica, inclusive de marketing. Porque se não fosse, inclusive, essa retórica de marketing, as maiores lideranças hoje, vou dar o exemplo de hoje, Bolsonaro e Lula não estariam vivos. Então leva para o extremismo para afastar o bom senso. E para mim o extremismo... Para ceder espaço para o novo. Ok. Então assim, o extremismo ele acaba com o bom senso. Então, respeito quem é da direita, respeito quem é da esquerda, respeito quem é do centro, mas na verdade, eu acho que nós deveríamos respeitar as pessoas, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua condição, independente da sua opção sexual, respeite as pessoas. Você está no caminho correto. Você pode até escolher um lado, porque hoje se discute muito isso, né? Quando você não escolhe um lado, você... eu tenho colegas que chegam a dizer assim, não, você não tem direito de opinar porque você não escolheu um lado. Mas quem disse que quando eu não estou nem na esquerda nem da direita, eu estou ao centro, eu não tenho representatividade? Quem mais decide no Congresso hoje, na maioria dos governos, é o centro. Nunca foi esquerda nem direita. No Congresso predominou sempre foi o centro. E quando eu vejo as pessoas, olha, ou é de esquerda ou é de direita, eu vejo um debate muito mais empobrecido. Por quê? Eu não consigo enxergar ninguém na sociedade, um líder religioso, um líder político, que tudo que ele faça não mereça nenhuma crítica. Tem um momento de aplauso, tem um momento de crítica. Exemplo, você tem 2 filhos, né? 4 filhos, Tialo. E já sou avô. Já é avô. Me respeite pela lei do idoso. Já é. Quando o seu filho, Tialo, quando o seu filho erra, o que você faz? Você aplaude ele, você defende ele como se fosse uma torcida, ou você chega, senta, conversa, aconselha e dá de vez em quando, um puxãozinho de orelha? Com certeza. Rapaz, quem não então eu não vejo sentido, não merece estar aqui. Então eu não vejo sentido. Às vezes eu sento na roda de amigos, aquele confronto, medindo um que roubou mais, o que roubou menos, o seu roubou mais, o meu roubou menos. Essa discussão nem deveria estar em pauta. Acho que se alguém cometeu um crime que gerou um déficit de R$100, o outro de 1 milhão, todos os dois são criminosos do mesmo jeito. É o nosso dinheiro que está em pauta. Eu não tenho que defender aquilo ali só porque eu estou de um espectro de esquerda ou de direita. Se o meu é de direita, eu vou procurar um jeito de defender e colocar o seu mais fraco e vice-versa. Josimar, nós estamos ainda engatinhando no que significa democracia. Engatinhando no que significa educação, engatinhando no que significa política. Por muito menos, mas muito menos, a ex-chanceler, a ex-ministra, que era responsável aí por uma empresa privada chinesa, foi presa, porque ela teve o favorecimento a um contrato. Questões privadas. Uma mulher foi presa, uma vida ilibada durante a vida inteira foi pega ali presa, não volta mais. Hillary Clinton, por causa de 1,5, você lembra aquela época? Né? Então, nós podemos citar vários casos como este. Qual que é a solução disso, Josimar? Na verdade, a discussão é muito mais profunda do que a questão ideologia política, ideologia disso ou daquilo. Nós temos um problema no nosso país, e obviamente talvez esse não seja um momento, mas é uma discussão importante para fazer. O que falta no nosso país é uma questão chamada paternidade. Nós temos uma sociedade antes da década de 70 e nós temos uma outra sociedade de 2000 para cá. O sentimento de paternidade, o que é o sentimento de paternidade? Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe. Minha família tem problemas, mas minha família tem regra. Minha família tem problemas, tem regra, mas também tem amor. Então você tinha um contexto familiar completamente diferente. Por incrível que pareça, quando tratamos da extrema-direita, da extrema-esquerda para esses opostos de guerra, na verdade o que esse cidadão está buscando é uma forma de se autoafirmar. Porque não existe identidade formada dentro de casa. Então é uma discussão muito mais profunda, mas depois vale a pena a gente falar sobre isso. Mas eu achei interessante a gente entrar um pouco nisso aí, porque a gente está vivendo isso no dia a dia e essa polarização ela ainda não desembarcou. É natural você chegar na barbearia, você chegar na roda de amigos e ainda continua essa mesma discussão completamente empobrecida,
Porque, igual você falou, uma estratégia de marketing que trouxe à tona, eu penso da mesma forma. Eu falo, gente, se a gente teve um segundo turno das eleições com Lula e Bolsonaro, até que ponto nós evoluímos politicamente, né? Não tem nada contra quem escolhe esses dois, mas a gente poderia estar num debate, estar numa disputa com pessoas muito mais preparadas ou dar oportunidade para outras pessoas que estavam entrando. Mas a gente nem teve espaço disso por conta dessa polarização e essa falta de preparo do eleitor, e eu concordo com você, essa falta de identidade também. Por aí. Essa questão específica, Josimar, faltou outras pessoas terem a coragem que os dois tiveram. Então, tenho minhas críticas aos dois, Bolsonaro e Lula, mas eu tenho que falar que esses caras têm muito mais coragem do que muita gente. Sim. Porque você ser preso, seus amigos, sua turma, todo mundo ser preso, dizer, ó, devolvi dinheiro porque realmente eu roubei, tá aqui de volta, e essa pessoa sair da prisão dizendo, eu vou ter coragem de encarar as ruas e ganhar a eleição de novo, tem coragem demais da conta. E o Bolsonaro é a mesma coisa, o Bolsonaro era um zero à esquerda, um deputado baixíssimo clero, 6 vezes deputado pelo Rio de Janeiro, mas teve a coragem de que os outros não tiveram. E um fato importante, uma curiosidade, disseram que isso aconteceu, eu já confirmei com os dois e falaram que foi verdade. Bolsonaro eleito, entrou numa reunião, parece que estava recebendo os parlamentares do PSD na época, ou do Republicanos, não me lembro, e ele disse o seguinte, ó, levanta aqui o fulano, o Beltrano, ele citou lá o nome dos 4 ou 5 pessoas desse determinado partido. E ele disse, olha, vocês, se fossem eleitos presidente da República, com certeza já seriam muito melhor do que eu. Mas o problema foi o seguinte, vocês não tiveram coragem de disputar. O próprio Bolsonaro disse isso. Então, obviamente... Isso aí é inegável. É real. Então, assim, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, tenho minhas críticas ferrenhas aos dois, tem os pontos positivos, mas isso é inegável. Os dois tiveram a coragem que outros líderes políticos do nosso país não tiveram. Tiago, queria ouvir sua opinião em relação ao STF. Até que ponto que a gente ouve na discussão política requer uma certa atenção, uma limitação, ou até que ponto isso é uma falácia e a gente tem que deixar como está? Cara, o STF, ele começou a entrar em outras searas, até mesmo do Legislativo. Você tem um Senado Federal amordaçado, você tem um Congresso Federal amordaçado, e você tem um STF que ocupou o espaço vago que eles deixaram. Ou seja, mais o Congresso uma vez, deixou o espaço, o STF... Alguém vai tomar conta, ninguém deixa poder. Numa sociedade não existe espaço vazio, né, Tiago? Ok? Poder ninguém dá, poder você toma. E é um fato. Então, quando você vê o STF legislar sobre causas que eram competentes ao Congresso, é porque o Congresso não teve peito para poder fazer e acontecer. Pergunta, por quê que faltou coragem aos mais de 513 deputados federais para poder dizer o seguinte, ó, vamos respeitar, se vocês querem respeito, a gente respeita todo mundo. Então, cada um no seu quadrado, infelizmente, a maioria dos deputados federais que temos não tem legitimidade para poder botar a cara no sol. Tiago, vamos falar um pouquinho do seu projeto político para a gente finalizar. Você tem uma história bacana, não deu para a gente falar muito aqui hoje. Nem quero tomar o seu tempo, porque eu sei que seu tempo é bem escasso. O que você pensa no futuro político? Vereador, o que você pensa mais? Eu nunca... Teremos um candidato a prefeito? Cara, eu nunca sonhei em ser vereador. Eu sempre me via deputado, né? Ah, quero ser deputado, quero lutar para isso e tal. Mas me tornei vereador. E confesso a você que gostei muito do Legislativo. É uma experiência completamente diferente de tudo aquilo que eu já vivi na política. Mas o Legislativo, você está muito próximo, é muito quente. Não tem dia frio para vereador, cara. É quente todo dia. Você chega, tem alguém te cobrando, É quente todo dia. Então, assim, eu que sou um cara agitado, gosto. Mas se você perguntar assim, meu desejo pessoal, eu gostaria de ter a experiência no Congresso Nacional e gostaria de ser senador da República. É um sonho. Humanamente falando, é uma utopia. Nós estamos falando de um processo pesadíssimo, nós estamos falando de um processo de milhões de reais, nós estamos falando de um processo que envolve circunstância, momento, e então é muito complexo. Série de fatores, né? Mas, se Deus me perguntasse qual que é o seu sonho que eu vou realizar, seria esse. Né? Se eu vou inverter as ordens, se eu venho a estadual, se eu automaticamente agora venho a reeleição. Tenho recebido alguns convites para poder colocar o meu nome à disposição para ser vice de alguma das chapas que já estão formadas aí, mas eu não me vejo candidato a vice.
Eu não me vejo numa vice, porque eu acho que eu sou mais frutífero no legislativo. Então, meu objetivo natural agora é a reeleição 2024, né, como pré-candidato, caso isso se confirme. E seria 2026, dependendo do momento, disputar ou Câmara Federal novamente, que eu já disputei, ou Assembleia Legislativa. Tchau. Show de bola. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem educacional para o nosso eleitor brasileiro. Olhasse para aquela câmera. Vamos lá. Primeiro, Josimar, antes da mensagem, quero te agradecer pela oportunidade que estou tendo aqui hoje de poder me apresentar para outras pessoas que não me conhecem, e isso está sendo possível através de você. Agradecer também aqui ao Fábio Rocha, que está aqui hoje, né, com esse estúdio, fazendo esse trabalho bacana. Fábio, muito obrigado. Somos amigos há muitos anos. Em relação a você, cidadão, eu gostaria de falar para você a respeito de um testemunho pessoal e particular. Eu, até meus 33 anos de idade, eu jurava, como 2 e 2 é 4. Eu é que eu sou cristão, tenho uma visão cristocêntrica e tudo, mas eu jurava que a felicidade da vida, Josimar, era ter um carro bom, ter a oportunidade de viajar, ter dinheiro na conta, ter uma casa e assim sucessivamente. E eu confesso a vocês que com meus 33 para os 34 anos eu tive uma virada de chave. A vida da gente, ela só alcança a felicidade plena. Eu não estou falando de momentos de alegria. A alegria você tem vendo no Instagram. Eu estou falando de momentos de felicidade. Ela só vale a pena quando a minha vida serve para tirar as lágrimas do rosto de alguém ou estampar o sorriso no rosto de alguém. Esse é o sentido da vida. Então o que eu estou fazendo da minha vida pessoal é, de certa forma, ajudando, seja na individualidade, seja no coletivo. E assim é na nossa vida. Não tem nada mais gratificante do que você que tem um filho, você dá uma balinha, você dá um presentinho de R$2, R$5, aquele sorriso, aquele olhar, você ganha o dia. Então, Josimar, na minha concepção, cara, quando se tornou até um slogan político, né? O amor venceu, o amor vencerá, sei lá. Vamos falar de essência, né? Amar as pessoas independente da sua opção sexual, da sua condição de cor, da sua raça, da sua religião. Respeite e ame. Inclusive, esse é um mandamento, não é opcional. A Bíblia diz que amai o próximo como a ti mesmo. Então, se é um mandamento, por que é tão difícil fazer? Então, enquanto nós não estivermos obedecendo esse mandamento e exercer a nossa vida para, de fato, ajudar a vida dos outros, a gente vai poder ter tudo no sentido material, mas a vida vai continuar pobre. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a Saga Nissan, a Empreendex, que cuida do nosso visual, que faz a nossa arte aqui, a comunicação visual completa. Se você precisa para a sua empresa, acesse o QR Code que está disponível na tela e entre em contato com a Fabiana. E com esse show de mensagem, a gente encerra o episódio de número 24.